Olá, sejam bem-vindos à sala. Mais uma vez estamos aqui, né, Andressa? Agradecemos ao Senhor por podermos dar essa oportunidade de nós estarmos aqui estudando, conversando, aprendendo junto com vocês um pouquinho mais do que as Escrituras nos ensinam. É isso aí, como é gostoso, né? Nós estarmos aqui semanalmente junto com você, estudando as Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos dar sequência aqui no capítulo 25 do livro de Gênesis. Você é nosso convidado mais uma vez e saiba que você é sempre muito bem-vindo aqui. Lembre-se de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, aquelas pessoas que você quer que, assim como você, estejam conhecendo ainda mais das Sagradas Escrituras. Vamos lá? Vamos lá. Gênesis 25, então, só para a gente relembrar, né? A gente não fez todo esse capítulo na semana passada, mas nós vimos ali o cuidado de Moisés ao relatar esses fatos aqui, mostrando para a gente a transferência, né, do patriarcado agora de Abraão para Isaac, juntamente com a sua esposa Rebeca, né? E a gente viu que Moisés até se antecipa ali ao narrar a morte de Abraão. Nós sabemos que Abraão não morreu antes do casamento de Isaac, antes de ver os seus netos, né? Pela idade de Abraão, nós sabemos que Abraão sim pôde curtir os seus netos, ensinar valores e princípios que ele aprendeu do Senhor, passar para essa próxima geração, né, a continuidade, né, mostrar a importância da promessa que Deus havia feito a ele, do quanto e tudo aquilo que o Senhor ainda haveria de fazer. Abraão viu parte da promessa se cumprir ali, né, o início, quando o seu filho Isaac nasce depois de tantas lutas, né? Muitas vezes até dúvidas, tanto tempo de espera, foram 25 anos de espera, mas Isaac veio, o filho da promessa nasceu, e aí agora Moisés está nos contando a história desse filho, né, que se casa com Rebeca, o cuidado de Abraão ao mandar buscar essa esposa para ele, o cuidado porque sabia que tinha que ser alguém especial. Os mínimos, né, detalhes. Os mínimos detalhes que ele foi cuidando de tudo. E aí o texto nos contou sobre a descendência, os outros filhos que Abraão teve com Quetura, com quem ele se casou depois da morte de Sara. E nós vimos ali também, nos falou sobre a descendência de Ismael, para marcar em nós, para que nós nunca nos esqueçamos que as promessas de Deus, ele sempre cumpre, independente para quem ele fez essa promessa, independente de como nós nos portamos, aquilo que Deus nos diz, ele cumpre. E Deus cumpriu as suas promessas ali na vida de Ismael, na vida de Abraão, e vai continuar cumprindo aqui agora na vida de Isaac e Rebeca. E nós vimos ali logo de cara que logo depois do casamento ali Isaac começa a interceder pela sua esposa que não podia ter filhos, né? Parece que a gente está vendo um review do que aconteceu com a vida do pai, né? E Isaac vai orar 20 anos para que Rebeca possa gerar uma criança. E o texto nos fala aqui que não foi uma gravidez muito calma, né? A gente viu ali que Rebeca devia sentir muitas dores, porque o texto fala que os gêmeos que ela carregava, eles lutavam dentro do seu ventre. E como a gente tem aprendido, como tudo que Deus faz tem um propósito na nossa vida, como tudo, sabe, nada acontece por acaso, né? Nada é do nada. Em tudo Deus tem um propósito. E quando Rebeca vai consultar a Deus sobre o que estava vendo, por que aquilo estava acontecendo no ventre dela, Deus traz ali para ela uma resposta, e essa resposta é um resumo do que seria a vida desses filhos, né? De como se seguiriam os próximos anos dessa família tão importante no plano, no projeto de Deus. Eu até quero ler de novo aqui a resposta que Deus dá para Rebeca, está no verso 23, diz assim:
2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Nós já conhecemos a história e sabemos, né, o que vai acontecer com Esaú, com Jacó, e agora nós vamos dar a continuidade na leitura aqui e ver o desenrolar disso aqui que Deus citou para Rebeca ali naquele momento tão difícil, tão angustiante difícil, que ela devia estar passando ali, né, com dores, aquela situação. E agora nós vamos ver então o nascimento desses filhos. É verdade. Vamos lá, eu vou ler então o verso 24 agora. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão. Com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Muito bem. Você vê, Andresa, como é interessante as coisas de Deus, né? Você vê. Ele orou por 20 anos. Aqui. O pai dele orou um pouquinho mais, né? Ele orou por 20 anos para ter essa resposta e para sua esposa ficar grávida. Gente, como que é interessante, eu fico analisando, assim, pô, não poderia ser tão mais simples, né? Deus mandava um herdeiro, não seria problema nenhum, né? Viria esse herdeiro, seria tratado, seria cuidado, seria ensinado, iria assumir e tal. Eu fiquei pensando, tipo, mas por que Deus mandou esse outro abençoado junto? Olha só, por quê? E por que não saiu Jacó na frente? Já não facilita o negócio? Por que não foi facilitado para ele, né? Como que é interessante. Nós só vamos entender isso tudo aqui, gente, no decorrer de toda essa história que vai ter desses dois. São os processos de Deus na nossa vida. Os processos de Deus na nossa vida, né? É exatamente isso onde eu queria chegar. Olha só, primeiro, na minha visão é assim, né? Tudo poderia ter ocorrido de uma forma diferente, mas Deus preparando o processo, tanto para ensinar Esaú como para ensinar Jacó, como preparar, né, o Isaque também, para que eles possam entender como e o que eles vão assumir na presença do Pai. Exatamente. Olha como que é interessante. Então acontece todo esse decorrer dessa história, que para mim, por exemplo, seria muito mais fácil nascer um e ser resolvido, mas desde lá, dentro da barriga da mãe, com o problema Deus começa a trabalhar. Ela ora, Deus responde. Não é verdade? Logo em seguida, no 24, ele fala assim, cumpridos que foram os dias para ela dar à luz, eis que veio gêmeos no seu ventre. Gente, eu entendo assim que o propósito de Deus é mais ou menos como uma gravidez na vida da gente, sabe? Ele tem que ter todo o seu período, ele tem o processo, né? Tu pode ver que o texto ainda fala, quando foi escrito, ele fala de, olha, teve que cumprir o prazo certinho para dar à luz, não foi nem um dia antes, ele não fala que nasceu essa criança um dia antes, um dia depois, não, ele cumpriu exatamente. Nas nossas vidas as coisas são assim, Andressa. Deus tem um propósito. Se o teu propósito é que nem uma gravidez, é 9 meses, é 9 meses. Não é um dia a mais, não é um dia a menos. Sabe? Aquilo tem que ser exatamente como Deus determinou. E a gente não consegue. Tanto ela teve o desencontro, ela foi orar e pedir para Deus. O que está acontecendo? Essa minha barriga. Por que estão brigando comigo aqui? Né? Por que está me incomodando isso tudo? E Deus foi mostrando, não, calma, tem todo um processo para começar. Nós não entendemos, nós não conseguimos visualizar o que Deus está trabalhando, o que Deus está fazendo por trás de todas essas coisas, né? O nosso caráter sendo moldado, o caráter de Isaque para ser o patriarca. Exatamente, né? Exatamente. Tudo isso preparado, mesmo eles não sabiam disso. Sim. Né? Porque se o Jacó, por exemplo, soubesse disso, ele ia dizer, não, pera um pouquinho, eu fui o escolhido por Deus, que é isso? Né? Mas não,
Deus foi preparando desde o início. Deus não permitiu que ele nascesse primeiro exatamente para o ruivo, ou seja, aquela situação que estava acontecendo ali era para quê? É para ter o crescimento do Jacó, para o Jacó ficar realmente preparado para assumir aquilo que ele ia assumir. Em tudo Deus vai trabalhando nos seus escolhidos, aquele que ele separa, exatamente. Né? Levou 20 anos para cumprir essa promessa. Né? Tanto primeiro começou a trabalhar com o pai. Sim. O pai de que forma? Se tudo acontece na hora, você não ora, você não busca, você não vai atrás, você não vai ler a Bíblia, né? O que o Isaac fez aqui? Agarrou na promessa que ele tinha e foi orar. E foi orar. Exatamente. É isso que nós temos que fazer. Nós temos uma promessa, gente, vamos pro joelho e vamos orar, porque Deus vai fazer. Se é 1, 2, 3, se é uma resposta como deu, no caso aqui para Rebeca, na hora ele respondeu. Era um problema que tinha que ter sido respondido. Sim. Na hora, ele respondeu na hora, né? Então, Deus, ele vai fazendo as coisas e preparando. Claro, para nós é compreensível porque nós lemos para frente a história. Conhecemos a história. Exatamente, então é fácil. Olha, agora dá para nós entendermos. Imagina eles aqui na história, né? É que nem nós quando temos a promessa. Você não sabe o resultado da promessa. Não é verdade? Por isso a importância, Larry, daquilo que a gente estava falando semana passada, né? Do mais velho, do mais experiente. Eu penso que Abraão devia conversar com esse filho e contar, olha, foram 25 anos para que você viesse. Eu errei algumas vezes, eu pequei, eu não consultei a Deus, eu me desviei, tirei os meus olhos de Deus e coisas ruins aconteceram, coisas que não precisavam ter acontecido. Né? E agora a gente vê Isaac, o que ele faz? Ele não tomou nenhuma atitude para que a Rebeca, alguma atitude humana ali, né? É. Ele foi orar ao Senhor. Então eu vejo isso como algo que ele aprendeu do pai. Ele foi orar. Como tem coisas que nós aprendemos, nós precisamos buscar isso, né? Aprender as coisas, querer fazer diferente. Nós vamos ver histórias mais para frente que ele não fez diferente do que o pai fez. Nós vamos ver ele cometer umas bobagens aí. Mas nesse ponto nós podemos dizer que ele aprendeu com o pai, que ele devia orar e esperar, né? Orar e esperar. Como eu acho interessante, porque agora no processo, logo nesse nascimento dele, né, você viu, ele agarrou no calcanhar do irmão para sair, né? E começa a acontecer todo um processo que acontece em todas as famílias. Gente, vamos prestar atenção para vocês entenderem o que acontece nas famílias entre os irmãos, e muitas vezes nós achamos que os irmãos são um problema, ao contrário, os irmãos estão ali para o nosso crescimento. Sim, é isso que nós vamos entender o que aconteceu nesse processo aqui para frente. A gente vai ver aqui, Larry, a disfuncionalidade da família que Deus criou lá no Éden, né? Nós não podemos esquecer, às vezes a gente tem na nossa mente, olha, porque são os escolhidos, foi aquele que Deus escolheu para através dele vem a semente do descendente, é o pai da fé, é a família de Abraão. Mas havia nessa família também uma disfuncionalidade ali na criação dos filhos, uma predileção de um para o outro. Filho, essas coisas fazem parte do processo, do mundo caído, do ser humano caído. Nós precisamos olhar essas coisas. Nós caímos, vivemos em um mundo caído, por isso a gente tem que estar sempre atento, vigiando, buscando, aprendendo, assim como a gente vê Isaac aprendendo aqui a fazer as coisas corretas, nós também temos que olhar para a palavra de Deus, olhar para esses fatos assim, não como uma história muito distante, muito longe de mim, mas algo que eu posso aprender, agora, está acontecendo trazer para o nosso dia a dia, né? Ela acontece agora. Claro que existe uma diferença, que esse menino, ele tinha um propósito, né? O Jacó já tinha um propósito, que nós estamos aqui hoje por causa deles, né? É todo um processo. Mas era uma família como uma família de hoje. Sim. Né? Se você lê, Andressa, lê para nós o 27 e o 28. Tá.
Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. José, porém, era um homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Olha como que é interessante, gente. Olha essa família, né? Era uma família normal, né? Nós lá somos 5, 6 irmãos, nem sei, eu acho, né? Cada um tem uma preferência, cada um tem um estilo, cada um faz uma coisa, né? Um gosta, um estudou para ser isso, outro estudou para ser aquilo, né? Olha só como que é a mesma história se repetindo nas famílias. Sim. Um pai às vezes dá uma pequena preferência, eles não falam para nós, mas a gente sabe, né? A gente sabe, o pai, às vezes o pai dá uma preferência para um, a mãe dá preferência para outro, por causa do jeitinho e tal. Claro que amam ambos, né? Mas existe esse detalhe, e você pode ver que eles são diferentes. Muitas pessoas me perguntam... Fisicamente? Muitas pessoas me perguntam, Andresa, assim, mas como é que pode, na mesma família, né? Na mesma família, nasceu na mesma família, viveu do mesmo jeito. Nesse caso aqui, gente, eles eram gêmeos. Eles deveriam ser praticamente iguais, né? Hoje ainda se usa muito as roupas iguais também, né? Que as pessoas colocam. Olha só, eles eram gêmeos, nasceram na mesma família, mesmo pai, mesma mãe, mesma criação, mesma época. Meu Deus! Mas eram tão diferentes. Nós somos diferentes. E essas diferenças é Deus que pode explicar para nós. Deus que pode mostrar para nós por que somos assim. Por que eu tenho um irmão que gosta disso e que gosta daquilo e o outro não gosta. Gente, só Deus pode nos explicar. Mas tudo, exatamente tudo, tenha certeza que é para a glória de Deus. Existe o propósito de Deus daquilo. Então muitas vezes os irmãos brigam, os irmãos isso, os irmãos aquilo, mas eu tenho certeza que é para crescimento. Crescimento. Se nós entendermos. Ontem nós estávamos numa reunião aqui com um pastor amigo nosso e nós estávamos lembrando desse detalhe, né, Andresa? Aquela pessoa que muitas vezes que te incomoda, que te dá mais trabalho na vida cristã, é aquela pessoa que faz você crescer mais. Você crescer, você entender os propósitos que Deus tem para nossas vidas. Isso é uma grande verdade. E olha uma coisa muito interessante aqui de nós observarmos, né? Como a gente tem que estar atento aos detalhes do texto, né? Quando começa esse verso 27, diz assim, Moisés tem o cuidado de dizer, cresceram os meninos. Para que a gente entenda que os fatos que vão seguir aqui não foram de dois adolescentes, de duas crianças. Eram homens feitos, sabiam exatamente o que estavam fazendo, né? Sabiam exatamente quais as consequências do que estavam fazendo ali. Muito bem. Né? Então, Moisés tem sempre esse cuidado de dar os detalhes para a gente aqui, para que a gente consiga entender realmente o que estava acontecendo no fato. No fato, exatamente. Vamos lá. Posso ler? Verso 29. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse, por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu, primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Quer que eu continue? Pode até. Ele respondeu, então estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse, primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e um ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Gente, vocês têm noção do que significava o direito de progenitura, de ser o primeiro filho o primeiro filho, aqui, gente, ele tinha direitos, na realidade era uma coisa gigantesca em relação aos outros filhos. Sim. Né? Em primeiro lugar, é ele que ia assumir tudo. Ele ia assumir tudo. Ele era abençoado. Nessa época aqui, era o pai que chegava e ele abençoava o filho. E aquele filho que ele abençoava não podia mais voltar atrás dessa atitude que ele fazia.
o Senhor... Não tinha como retirar a bênção dada, não tinha como retirar essa bênção, né? Então, existe aqui tantas coisas que nós aprendemos com esses textos, gente, que é impressionante. E nós, prestem atenção o que acontece quando nós estamos com fome, quando nós temos alguma necessidade, quando nós queremos alguma coisa, o que nós podemos fazer com a nossa fé. Olha que interessante, né? Olha como as coisas foram se encaixando. No dia que Jacó está lá preparando uma comida que não devia ser a comida corriqueira ali do dia a dia, Esaú chega cansado de uma caçada que possivelmente não foi bem sucedida, morto de fome, né? Ele diz aqui, estava com muita fome. Então você vê, vai indo tudo certinho, assim, ó. Tudo não, é a hora de eu... É a hora de fazer. E quantas vezes isso acontece na nossa vida? É uma situação difícil que você enfrenta no seu trabalho. Eu preciso tomar uma decisão agora. Ó, aconteceu isso, isso e isso. O dólar subiu, estourou uma guerra, eu preciso fazer uma coisa agora. E a gente não, né? E a gente faz essas coisas no calor da emoção, né? Troca, na realidade. O que ele fez aqui, ele foi trocar uma coisa que tinha um valor excepcional na sua época. Né? E principalmente, não só o valor material, mas principalmente a sua bênção. Sim. A sua bênção do Senhor. A bênção que vinha através do pai dele. Sim. Principalmente isso. Ele negociou. Nós não podemos negociar a nossa fé, gente. Nós não devemos, independente da situação, passando fome, ganhando dinheiro, nisso, naquilo, qualquer situação. Independente de quão longo esteja o processo. Independente de quão pesado seja o processo que você está passando. Não negocie, não volte, não desista, permaneça. Deus tem algo melhor para você, Deus tem algo a te ensinar nesse caminho. Já o Jacó aqui, ele tinha noção do que significava aquilo. Ele já entendia do que significava aquilo. E ele, em momento nenhum, o que ele fez, na realidade, claro, ele fez errado. Também fez errado. Nós não temos dúvida em relação a isso. Sim. Ele fez errado. Mas ele queria comprar. Ele queria até comprar essa bênção. Né? Ele sabia do que ia acontecer. Ele aqui, gente, ele não sabia. O texto não mostra, e nós não conseguimos entender para trás também, não se consegue... diagnosticar, por exemplo, pelo relato que nós não conhecemos do texto bíblico, nós sabemos que ele era o escolhido de Deus. Nós sabemos que ele era escolhido, mas ele não sabia disso. Seguramente ele não sabia disso, né? Claro que a mãe o protegia, o pai tinha suas diferenças com o outro, porque o outro gostava mais de caçar, o pai gostava mais de comer caça, aquela coisa toda, mas não. Então... E um detalhe, preste atenção, né? Nós falamos de algo que Isaac aprendeu com o pai, e ele passa aqueles 20 anos orando e não tomando outras decisões para ter um filho. Mas eu paro para prestar atenção assim, né? De repente, Isaac podia ter olhado, olha, eu não sou o primogênito do meu pai. Né? Nós sabemos que Ismael é o primogênito, sim, naturalmente falando. Israel é o primogênito. Exatamente. Mas isso me chama a atenção de nós prestarmos atenção em que as coisas de Deus não são como nós muitas vezes imaginamos. Não é como a gente quer que seja, não é como as nossas leis, a nossa sociedade quer que seja, né? Quantos textos bíblicos Deus deixa isso tão claro pra gente, né? Tem aquele texto que Deus fala assim que Deus escondeu dos sábios e entendidos e entregou o seu conhecimento aos seus pequeninos, né? Deus usa os improváveis, né? Então, assim, as coisas de Deus não são a nossa lógica. E Isaac, de repente, já poderia ter visto, olha, eu não sei qual que vai ser aqui, quem que Deus quer que seja, né? Uhum. Então, é um fato que a gente olha assim, olha, Isaac não se atentou para isso. Não se atentou para isso. Como é interessante, claro, as duas histórias são bem parecidas, inclusive, né? Claro que ele, no caso dele não era um irmão gêmeo, quando lá atrás o irmão, quando foi com o filho de Agar, né? Mas ocorreu da mesma forma. E aqui o que nós conseguimos entender nesse final desse capítulo, né?
desse versículo, nós conseguimos entender. Porque no finalzinho ainda o escritor ele fala bem assim: assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura, perdão. Então, a gente vê aqui, né, o quanto essa palavra é importante. Ele desprezou. Ele trocou por aquilo que naquela hora, no imediato, era importante para ele, né? Como a gente tem que estar atento a isso, como é que nós levamos aquilo que nós temos. Como ele não sabia o que Deus ia fazer, ele tinha que ter em mente que ele, sendo o mais velho, a primogenitura era dele, né? Mas ele não teve esse cuidado, primeiro ele se preocupou em matar, saciar a sua necessidade de imediato ali. E esse texto, ele fala muito para nós sobre a soberania de Deus, mais uma vez, né? Esse capítulo todo aqui está falando para nós sobre a soberania de Deus. E como Deus não escolhe, Deus não nos escolheu por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós somos, né? Nós sabemos lá, nós lemos na semana passada com você o texto de Malaquias, que fala que Deus amou a Jacó, mas não amou a Esaú, e nós podemos olhar que não é porque Jacó merecia, nós vamos ver Jacó fazer muita coisa errada aqui. Nós vamos ver na história desse homem, ele fazer muita coisa errada, inclusive o seu caráter, né? Até o que ele vai fazer, o que ele está fazendo com o irmão aqui. Com o irmão. Então não é pelo que ele merece, não é porque Deus conhece o futuro, porque se a gente fosse basear nisso, não, ele ia olhar e falar, não, esse cara não, ele também não. Né? Exatamente. Mas olha só, ele veio cansado do campo, não tinha caçado nada, né? Ele chegou, tinha aquele cheirinho, aquele aroma maravilhoso. Circunstâncias, né? Toda aquela circunstância para quê? Para ele fazer e cometer o erro que ele cometeu. Né, Andressa? Trago isso agora para nós, gente. Quantas vezes nós estamos cansados, estamos tristes, estamos com fome, estamos com uma dívida, sabe? Sei lá, é o problema de cada um de nós. E nesse momento, que era um momento, é o momento de nós orarmos, como nós aprendemos já em tudo que se passou, né? Diante a dificuldade, ora. Diante a alegria, ora. Primeiro de tudo, coloca na presença do Pai. O que nós fazemos? Muitas vezes nós trocamos, sabe? Nós trocamos a bênção que vem do Senhor. Trocamos por quê? Porque o fulano falou, porque o ciclano falou, sabe? Mudamos muitas vezes a rota, aceitamos coisas que não estão dentro da palavra. Hoje nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus, negociamos as coisas de Deus. Não se negocia. Coisas de Deus não se negocia, gente. Nós temos que ter a certeza, nós temos que aprender, nós temos que conhecer a palavra de Deus a fundo. A Bíblia é para nós conhecermos, para nós entendermos quem é o nosso Senhor e aquilo que Ele faz por cada um de nós. Não vamos desprezar como desprezou Esaú, Andressa. Não sejamos negligentes. Não sejamos negligentes, não vamos entregar aquilo que Deus deu para nós. Se Deus te chamou, se Deus tem falado com você, se Deus tem ensinado a você, não é na hora difícil, não é na hora boa, não é na hora agradável, não é por um prato de comida que nós vamos entregar aquilo que Deus fez para nós. Esaú não sabia que não era ele. Não sabia que não era ele. Então, ele saciou a sede, ele pegou e tomou, comeu, saiu para o seu caminho, ele estava um pouco se lixando para as coisas de Deus, para aquilo que representava tudo aquilo, né, que era a progenitura. Né, Andressa? Como é importante, gente, a gente entender, a gente aprender, a gente saber aquilo que Deus tem para cada um de nós. Não permitam que o inimigo tire vocês do foco. Não permitam, volto a falar do pratinho de lentilha, do pratinho de arroz lá que ele comeu. Não permitam. E da mesma maneira na postura de Jacó, né? Deus não precisa que usemos de meios escusos ou de jeitinhos para fazer acontecer os seus propósitos na nossa vida, né?
depois que tudo isso começa, depois de tudo isso passa, nós vamos aprender os caminhos que cada um levou, os caminhos que cada um tomou, o processo. Nós vamos entender o processo por causa dessas decisões deles aqui. Todo o processo que Deus teve que fazer para poder fazer com que chegassem diante da promessa de Deus, para que eles seguissem e para que se cumprisse a promessa de Deus. Daqui para frente nós vamos chegar num processo legal, nós vamos entender tudo isso que está acontecendo aqui, nessa passagem até o 34. Nós vamos entender nos próximos capítulos e versículos da Bíblia. É isso aí. Para mim, cada dia mais, eu fico aprendendo e entendendo o processo na vida do cristão. Muitas vezes, se você está pronto, o processo é rápido. Se você não está pronto, Deus tem que te preparar para o processo, te preparar para as bênçãos que estão vindo, né? Não adianta você querer dirigir o carro e não ter a carteira. Você tem que estar pronto. Não é verdade, André? Você tem que ter idade, tem que ter uma série de fatores para poder acontecer isso. É isso aí. A gente Amém, vai ver Andresa? no desdobrar da história aqui, né? Tudo que acontece. E no final a gente vai ver que Jacó faz tudo e depois ele vai ter que voltar e desfazer e pedir perdão. Vai dar um trabalho bom aqui. Mas isso é para que a gente aprenda. E em Jacó foi formado o caráter de Israel, né? O Senhor vai formando nele ali esse caráter com os seus erros, porque Deus é bom. E Deus nos prova, e Deus nos coloca em situações às vezes muito difíceis, porque Ele nos ama. Amém. Né? E Ele quer formar em nós o caráter de Cristo. Que nós estejamos sempre atentos a isso e não desistamos dos processos no meio do caminho na nossa vida. Não podemos desistir, nós temos que ficar firme, seguir no alvo. Firme. Mesmo que a gente não esteja entendendo nada. Não é fácil, gente, mas vamos lá. Firme. É isso aí. Na semana que vem a gente está de volta aqui com o capítulo 26. 26. Isaac na terra dos filisteus. E vamos lá, a gente espera você aqui semana que vem, você é nosso convidado. Amém. E vem pra sala. Vem pra sala.